Olá, amado e amada. Vamos conversar aqui de assunto inteligente e muito importante. Vamos conversar aqui um pouquinho hoje o que é uma pessoa que tem um QI raro, né? Ou seja, QI fora da média, QI altíssimo. Quem são quem são essas pessoas? Qual é o tipo dessas pessoas, né? Então, essas pessoas elas têm assim preferência forte por solidão, né? Tem gente que fica desesperado quando está sozinho, fica desesperado, vai logo ligando para alguém, ficar jogando conversa fora na internet, faz um monte de coisas que não precisa nem falar, que todo mundo já sabe. Às vezes a gente faz coisas que a gente pensa que os outros não estão vendo e a gente esquece que Deus está dentro de nós, Deus está em tudo, Deus é o universo. Então, às vezes a gente age de determinada forma, achando que ninguém está percebendo. Eu não sou ligada em jogo de futebol, mas esses últimos jogos eu comecei a achar interessante de assistir, porque são pessoas assim que por algum motivo chegaram ali, nem sempre por competência. Então eu comecei a assistir e achei muito interessante, né? Muita coisa, mas para resumir aqui, que eu tenho muita coisa ainda que eu quero falar importante, foi o jogo da Argentina com a Espanha, né? Então você vê assim que eles já entraram, os argentinos já entraram em seguro, começaram a dar carrinho, derrubando os espanhóis. Tem uma hora que um espanhol caiu em cima do braço, podia não só ter quebrado o braço, como podia até perdido o braço, alguns movimentos. E, e tinha um tal lá chamado de Paredes, né, que é argentino. Toda vez que tinha uma malcriação, uma agressão forte, todo mundo já colocava, todo mundo já sabia, tinha que ser o Paredes, né? Com certeza. Preciso falar quem foi, né? Mesmo o Galvão, que estava radiando, né? Colocando, radiando sobre o jogo, e estava muito claro para todo mundo que começou-se muita agressões, muita baixaria, até que um dos jogadores argentinos foi expulso. Muito feio, porque não é jogo, né? Ali não é um jogo limpo, ou seja, você não está lá para lutar, você não está lá para lutar, você não está lá para fazer agressões, é um jogo, né? A pessoa pagou para assistir um jogo, para assistir um show, um jogo, e não agressão. Então, foi ficando claro. Eu achei assim, será que só eu estou vendo isso? Porque, de repente você entrou ali, você não estava torcendo para ninguém. Mas daqui a pouco você se vê torcendo para a Espanha. Porque você via que a Espanha não estava fazendo agressões, não estava fazendo malcriações, estava fazendo um jogo limpo. Então, aí depois você vai vendo os comentários e você, com amigos mais próximos, você vai vendo que não é você só que enxergou, que o mundo estava enxergando a agressão da Argentina. Então eles voltaram para casa bonitinho, que nem o Cabo Verde, né? Cabo Verde lá da vozinha, que era um puxa de um goleiro. Eles foram muito bem recebidos na cidade, porque são vistos assim como vitoriosos, lutaram limpo até o final, ninguém foi expulso, ninguém agrediu. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem atitudes bizarras, infantis, e não percebe. E não percebe e acha que os outros também não estão percebendo. E quanto mais atitudes bizarras você tem, mais você acha que o mundo está errado e não você, né? Então, por isso que eu acho interessante a gente falar sobre QI, né? QI raro, QI altíssimo. Porque, assim, a pessoa tem preferência por solidão, né? E por que, Maristela? Porque a solidão é combustível de quem tem QI altíssimo, né? A solidão é combustível, né? E, e as pessoas assim de QI assim
alto, é, é, elas não param de pensar nem durante o descanso, né? Elas não param de pensar nem durante o descanso. E, e elas têm uma energia assim interna, bem inquieta, e porque o cérebro dessas pessoas são altamente inteligentes. E são pessoas assim muito rápidas. E, e faz assim uma conexão rápida de maiores ideias simultaneamente ao mesmo tempo. Essas pessoas, elas são assim muito desapegadas. Se as pessoas realmente com QI alto, né, altíssimo, raras, elas são assim muito desapegadas, né? Pessoas inteligentes são desapegadas. Quando uma pessoa fala alguma coisa, ela não vai lá e acredita. Não, ela vai ler muito, pesquisar muito para ver se realmente aquilo é verdade, né? Ela não tem um comportamento de o pastor pastorando os carneirinhos, né? As cabrinhas, os carneirinhos. Não, ela tem um comportamento de leão, né? Fulano falou isso, eu vou pesquisar se isso realmente tem possibilidade de ser verdade. Não vai acreditando em qualquer coisa, né? Então, a gente tem que entender, né? As pessoas de QI alto já entenderam isso, que quando uma coisa faz parte do seu caminho, vai acontecer. Não adianta o apego, ou você tentar ficar controlando uma situação. Quanto mais você quer controlar uma situação, mais você piora a situação, né? Então, porque assim, se algo está no seu caminho, vai acontecer. Se não acontece, é porque não precisa disso no seu caminho. E não importa, né? Bashar fala muito disso também, não importa o que acontece. O que importa é o que você faz com o que acontece. O que você faz com o que acontece é o que importa, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas já vi perguntando também para essa entidade Bashar, né? Essa terrestre, tipo, podemos mudar os nossos desafios? E ele diz, claro que não. Não podemos mudar os desafios que a nossa alma escolheu. Antes de você vir, né, chegar aqui nesse planeta Terra, você pediu para passar por determinadas situações, né, para você aprender coisas que você não conseguiu aprender de outra forma. Então, às vezes, você tem uma vida mais limitada aqui, porque teve uma vida mais larga ali e não soube dar valor. Ou seja, você, em vez de evoluir, você voltou. Você voltou. As pessoas falam, não, a gente não volta, volta sim. Porque, assim, fazendo hipnose, regressão de memória, registro akáshico, como você queira chamar, quando a gente faz determinado tempo, aí eu fiz com um casal onde a moça era psicóloga e ele era, digamos que um bom revendedor de tecido, né? Ele sabia dominar o que ele fazia. Mas ele tinha atitudes agressivas com ela. Eles tinham uma criança de 3 anos e a criança fazia muita birra. Então, ele humilhava muito ela. Você não sabe criar, essa criança é muito birrenta, você não sabe educar, você não sabe pôr um ponto final, você não sabe fazer isso. E eles eram de uma igreja, no caso ali, era batista, evangélicos da denominação batista. Então, além dele dominar aquela situação do jeito que ele queria, lá sendo agressivo, também tinha um pastor por detrás apoiando essa agressividade, porque as igrejas são contra as mulheres, né? Mulher fica aí, submissa.
e o homem manda. Então, tudo ia em cima dela. E eu estou só resumindo, mas assim, essa agressão era diária. Então, o que acontece? Ela teve um câncer muito agressivo nas mamas, começou na esquerda e depois passou para a direita também, tomou tudo não só por dentro, por fora, formou feridas, pus, era muito mesmo um câncer muito agressivo, né? E quando como ela foi se tratar numa instituição chamada Uniap, que eu trabalhava na época, com pessoas portadoras de câncer terminais lá, e ela fez a regressão. E quando ela fez a regressão, ela viu que ela foi uma espécie de empregada, de funcionária dele em vidas passadas, onde ele estuprava a mulher, as crianças, se tivesse menina, e tomava a casa das pessoas. Ah, não pagou imposto, não fez isso. E ele foi enricando de uma forma ilícita, né? E humilhando as famílias, destruindo todo mundo. Aqui nessa existência, quando ele percebeu que ele podia ganhar vantagem em cima da doença dela, que já era bem terminal, então o que ele fez? Pegou tudo o fundo de garantia dela, pôde pegar o fundo de garantia dele também, e foi fazer um negócio na internet. Olha, você dá X que eu vou te dar tudo isso para você, você já vai ter o que você quer. E ele perdeu tudo pela internet nesse negócio, não houve jeito de recuperar. Tanto ela como ele fizeram essa regressão de memória, puxou registro acástico, né? E vai ver que tudo que você tomou lá atrás, aqui vão tomar de você. Né? Então, cai naquilo que o extraterrestre Bashar fala, através do médium dele. Não podemos mudar os desafios da alma, quer dizer, os desafios vão estar vindo aqui de novo, vão. Lá ela era uma mera funcionária, tipo escrava, aqui ela veio como psicóloga, mas dentro de uma religião, né, que dominam totalmente o lado da mulher, coloca a mulher como submissa, sempre assim, as igrejas fazem isso, e ele como um revendedor de tecidos, né? Então, o que acontece? Quando ela começou a querer despertar, tipo assim, eu não preciso mais continuar nisso, tipo assim, eu não posso mudar o que eu me propus a passar, e achando que agora eu venceria, mas posso sair da situação. Mas quando ela resolveu sair, já foi bem tarde, né? Então, o que acontece? Ela já tinha dado todo o fundo de garantia dele, juntou tudo, ele lá, foi lá, perdeu. Isso deixou ainda mais forte a vontade de desistir da vida, porque começariam tudo do zero. Mas a vida é sábia, né? A vida é sábia. Então, sabendo já que ela não ia suportar, não estava suportando mais, então a vida até deixou, né? Vamos colocar assim, até deixou ele pegar tudo, o fundo de garantia dele, e opa, agora tá na minha mão, né? Se ela morrer, problema dela, mas tá tudo na minha mão. E ele perdeu tudo. Mas ela estava junto, não, mas ela ia mesmo desencarnar. Estava muito agressivo, aquele câncer no organismo, e ela não estava tendo forças para se autocurar, porque ninguém cura ninguém, é autocura. E como já estava muito avançado, né? E ela passou por outras humilhações também, mesmo separando, tentando se relacionar com outras pessoas, ela vai passar por humilhações que muitas poucas pessoas vão conseguir lidar com uma mulher que está com um câncer, mas um câncer já aflorado, não é um câncer ali, um tumorzinho por dentro que vão fazer quimioterapia, vão fazer radioterapia, vamos fazer uma cirurgia, vamos tirar, não é assim. Já estava totalmente para fora, né? Totalmente para fora, com pus, infeccionado. E então ela foi sofrendo vários tipos de rejeições, ela não aguentou e desencarnou.
o que acontece? A vida é sábia, deixou com que ele ficasse sem nada. Ele teve que se tornar um vendedor de tecidos numa loja qualquer, né? Ou na mesma loja, que seja, mas começando do zero. Porque isso era a dor dele. Estou acostumada a conseguir as coisas do jeito que eu quero. Eu domino, eu grito, eu berro e eu faço vir tudo na minha mão. E ele ficou a estaca zero, né? Que isso mexeu muito com ele, né? Poderíamos prolongar, mas já deu para entender que esse extraterrestre Bashar fala exatamente o que nos acontece, o que é. Eu não posso mudar os meus desafios, mas o que eu faço com eles? Então, é aquela história que eu sempre falo, que quanto mais tempo você fica no trem errado, quanto mais tempo você fica no trem errado, mais caro vai custar para você voltar, né, para casa. Acho que você está, depois desse exemplo, deu para entender claramente. Quanto mais tempo eu fico no trem errado, mais caro vai me custar voltar para casa. Ah, mas o pastor não aceita que você pare. Vá para o inferno, pastor. Vá para onde ele quiser, para mim não falar outras coisas aqui que depois o meu vídeo não sobe. Mas eu tenho que aprender que eu tenho poder dentro de mim. Deus mora dentro de mim. E Jesus já falava, você é Deus, você fará coisas melhores do que eu faço, né? Então, quando eu vejo que eu peguei o trem errado, eu devo saltar o quanto antes. Saltar o quanto antes. Porque quanto mais eu fico no trem errado, mais doente eu vou ficando. E vai custar mais caro a minha volta para casa, né? Porque quando eu volto para casa, mesmo eu desvivendo, eu chego pro lado de lá como suicídio. Porque, peraí, mas agora você não era uma mera escrava dele, você era uma psicóloga. Porque você demorou para pular do trem, né? Esperou chegar no ponto que chegou. Né? Ah, mas é o pastor, é a família, é a sociedade, não me interessa. Quem está sofrendo é você. Pula do trem. Pula do trem, né? Então, então você não pode mudar os desafios que você estabeleceu para você mesmo, mas pode pular fora desse trem assim que percebe que ficar no trem vai custar mais caro a sua volta para casa, né? Então, não é o que você está passando, é como você vivencia. Então, você pode mudar essa situação, né? Porque não importa qual é o desafio, o que importa é como você aborda, né? Você aborda, o que você faz com esse desafio. Então, esses dias atrás, eu estava num lugar público, não vou falar que lugar que é, eu estava num lugar público de muitas pessoas. E ali eu conversei com várias pessoas também interessantes. E num momento sentou uma pessoa do meu lado e a gente começou a conversar, porque começamos a conversar e a dificuldade de enxergar ou não, né? Então eu disse para ela, nossa, quanto mais a gente mexe no organismo, mais fede, né? Eu já mexi bastante no meu olho e sempre vai piorando e não melhorando. E aí ela disse, então, e para mim é pior ainda, porque agora eu tenho glaucoma. Glaucoma você sabe que se você não tomar o colírio correto, como o oculista determinou, você vai ficar cego. E ela foi contando, então, que de 2 anos para cá, ela começou a ter glaucoma. Eu falei, nossa, mas o glaucoma saiu assim do nada, você é casada, você é solteira, você vive aonde, você vive com quem? Então ela disse, sim, eu fui casada até 2 anos atrás, e ele usava todos os tipos de droga, ele usava, ele inclusive ia na biqueira, né, todo dia, passava a noite na biqueira, e eu fui aguentando isso. E você tem filhos? Sim, eu e meus filhos aguentando isso. Então ele entrava em casa drogado, quando entrava drogado, quebrando tudo, machucando todo mundo, eu, meus filhos machucando todo mundo. Mas aonde você conheceu essa pessoa? Eu vou falar mesmo, né, dentro da igreja. Ela
tentou segurar para não falar a denominação, mas acabou falando que era a Universal. Falei, nossa, mas a Universal não é aquela que passa na televisão direto e que conserta os casais, que não sei o que. Não, minha querida, ela disse para mim, eu conheci ele na Universal. Eu conheci ele na igreja do Edir Macedo. Eu conheci ele na Universal, né? Já totalmente drogado. E aquilo tudo é uma fachada. Tudo que você ouve, consertou, não vai trair mais, é tudo fachada. Ela disse para mim, tá? Porque eu não frequento. Tudo é fachada, e eu acredito. E vai falando para você aguentar, porque ele vai se modificar, porque ele vai parar de usar droga. E o que você está me falando, eu entendo completamente. Né? Demorei para pular fora do trem, né? Me custou caro. O que me custou? A visão, porque eu não estava querendo enxergar o que eu estava enxergando. Eu conheci o trace dentro da Igreja Universal do Edir Macedo. Encontrei esse trace dentro da Igreja Universal, né? Então, o que se tornou muito mais difícil dela pular fora do trem, né? Porque quem está de fora é fácil falar. Ele vai modificar, ele vai mudar. Que modificar, que mudar, meu amor, meu querido, minha querida, né? Ninguém muda quando não quer. Ninguém muda ninguém quando não quer. Você só vai mudar quando você está cheio, você está cansado e você entendeu que você é imbecil. Né? Enquanto você não entender que você é imbecil, você não muda. A gente vê passando, né, coleguinhas da gente na rede social, a pessoa lá pregando a Bíblia, né? E muitas vezes até dessa Igreja Universal também, acha que o Edir Macedo é o Deus dele, né? Imagina, olha, eu pregando aqui a Bíblia e não acho mulher que aceita. Deus me livre, querido. Deus me livre. Porque é o tipo da pessoa que tem que ir baixo. Tem que ir baixo. Se você faz determinadas coisas que deram certo ou não deram na sua vida, não tem nada a ver, né? Porque QI baixo é a pessoa que não consegue ser feliz. QI baixo é a pessoa grudar num pastor, num padre, num budista, num pai de santo e achar que agora você deve ouvir ele, pronto. Isso é QI baixo, né? Eu não estou dizendo de ninguém por aí não, que eu tenho até parente metido nessas coisas, de tudo quanto é jeito, e que acredita, porque assim, tudo isso, digamos que é uma empresa, né? Ele mesmo, o próprio pastor, qualquer um deles, fala, não é empresa, minha empresa deu certo. Eu falo, as pessoas acreditam, deu certo, tem o direito de ser rico, né? Besta é você que acredita e deixa de pôr o pão na mesa, deixa de dar pelo menos o necessário dentro de casa para dar quase tudo na igreja, né? Então, é previsto que esse ano está tendo muito avistamento e é previsto em 2027 que realmente esse avistamento ele vai aparecer e vai ficar claro para muita gente que segue determinadas coisas, que vai ficar com muita vergonha, né? Muita vergonha, que tem gente que larga a família todo dia, mulheres que largam a família todo dia, os filhos, que não suporta, e vai lá para a igreja ou vice-versa o homem, né? Mas dentro de casa é um satanás, né? Tudo é fachada, quem diz essa moça, coitada, com glaucoma, muito, como quer dizer para você, não era um glaucoma começando, um glaucoma já bem acentuado. E aí o médico fala assim, ela fala assim, o oculista fala que é genético, né? Porque eu tenho a minha avó, tenho minha mãe, tá? E a sua avó? A minha avó apanhava do marido. O marido era alcoólatra, né? Passava noites fora, no prostíbulo. A minha mãe, meu pai batia muito na minha mãe. Então, será que é genético? Ou você está dentro de uma família onde vocês apanham de um homem verbalmente, fisicamente, né? E não pula fora do trem? E aí vocês estão tudo com glaucoma? Vamos entender por que eu não quero enxergar.
né? Então, nós precisamos entender se eu tenho QI alto ou baixo, né? Eu tenho QI baixo quando eu sou uma pessoa desapegada, né? Você vê assim, você sorriu para um funcionário, você sorriu para um companheiro de trabalho, pronto. Ele já acha que ganhou você, né? Porque ele está carente. Então ele acha que você também está. Ele faz projeção em você, né? Às vezes, quando uma irmã fala assim para você, você quer o meu marido, ela está fazendo projeção, ela quer o seu, né? Então, prestar bem atenção e não achar engraçado o que as pessoas nos falam, porque a pessoa com QI altíssimo, ela é desapegada, ela tem prazer em ficar na sua própria companhia, ela tem um raciocínio muito rápido, então a gente não aguenta, né? Essas tipos de pessoa não aguenta ficar muito tempo. Supor, nesse lugar que eu estava, eu tinha que estar nesse dia, mas assim, você vai colhendo coisas. Outra fala que o marido hoje o marido ele perdeu totalmente as condições de memória, não lembra de mais quase nada, mas foi caminhoneiro, passava muitas noites fora, usou bastante rebite. Então, aí você vai entendendo porque algumas pessoas, num determinado tempo, também perdem a memória. Eu tenho inúmeros exemplos aqui, né, de pessoas assim que às vezes compensa perder a memória do que ficar com a culpa, né, de que não andou correto. E o outro vai aguentando, ele teme pular fora do trem, e aonde ele vai ficando doente, né, vai custar muito caro essa volta para ele, né? Então, quando a gente começa a deixar de temer, de ficar um pouco sozinho, na própria companhia, né? Quantas mulheres, às vezes, ficam viúvas e já corre lá arrumar um outro correndo para pôr dentro de casa, e aí a pessoa já era obesa, fez bariátrica, aí ela pôs o outro dentro de casa, ela vai ficar mais obesa ainda, porque tudo é fachada, que nem disse a minha coleguinha, que disse que conheceu o marido dela na Igreja Universal. Tudo é fachada, Maristela, tudo é fachada, não sei me dizer. Claro que eu sei que é fachada, mas cada um gosta de mentir do seu jeito, né? Às vezes está lá na sua página, somente o Instagram, o Facebook, a pessoa põe, a sua foto vai lá. A sua foto vai lá para a pessoa identificar, será que eu conheço essa fulana? Não estou me lembrando o nome dela, o sobrenome direto, mas deixa eu ver pelo rosto, e ela põe sempre ela e o companheiro, porque ali tem traição. Se tem traição, então vamos fingir para as redes sociais que a gente se dá bem, né? Ou a pessoa não gosta dela mesma, não se suporta, aí ela põe uma florzinha lá, põe um cachorro, põe a foto do netinho, né? Ou a foto da Bíblia para fingir que ele é santo. Então, você vai vendo que realmente na vida tudo é fachada, né? Então a gente tem que aprender que você não é reformatório de marmanjo, né? Você não é reformatório de marmanjo. Você não conseguiu enxergar no namoro e no casamento ele foi se mostrando, devolve para a mãe, seja você homem ou mulher, devolva para os pais. Eu não quero, né? Eu não quero. Porque se ele pelo menos falasse, não, eu tô nessa, mas eu quero ajuda, é outra coisa. Mas se eu tô nessa e não vou sair, devolve. Você não é reformatório de marmanjo, porque senão você vai cair doente, como a moça que estava do meu lado, com glaucoma, né, altíssimo, né? Toma 2, 3 colírios e não pode deixar de colocar, senão ela fica cega.
Então, quando você se dá conta que você está evoluindo, que você já não aguenta mais, né, conversa mole com pessoas que não têm nada para acrescentar na sua vida, e então você não perde essas pessoas, né? Você mudou de frequência, elas não conseguem mais nos acompanhar, ela não tem mais como acompanhar. Então a moça acordou, mesmo com o glaucoma, ela acordou. Então ela não tem mais como continuar naquela frequência daquela pessoa, né? Que está se matando com a droga. E então você começa a encontrar pessoas do mesmo nível psicológico seu. E você deixa, não é que você deixa pessoas para trás, você está evoluindo. Aquilo não dá mais para você. E porque simplesmente elas não conseguem mais acompanhar. Então, se você gosta de ficar mais com a sua companhia, você tem prazer da sua companhia, você é uma pessoa desapegada. Ah, eu estava saindo com a fulana, saí 2 vezes com a fulana não gostou de algumas coisas, ela não gosta, eu gosto de animal, ela não gosta. Aí ela começou a ficar agressiva. Põe para andar. Tchau. Tchau, companheira. Tchau, tchau, querida. Tchau, querida, ou tchau, querido, né? Porque se você tem um QI alto, você desapega. Desapega da porcaria. Desapega. Que tem para vir no seu caminho, vem. Na hora que realmente você aprendeu a desapegar de porcaria. Gratidão. Amor sempre.